Eu nunca fui do tipo que planeja uma família perfeita com calendário, metas e planilhas. A vida simplesmente aconteceu. Quando conheci Amanda, ela já era mãe de três pequenos seres que não tinham nenhuma ligação de sangue comigo, mas que, desde o primeiro instante, me olharam com uma confiança que eu não estava acostumado a receber. Lembro-me bem da primeira vez que fui à casa dela. Uma casa simples, quase vazia, onde os brinquedos estavam mais gastos que o sofá. Os olhos dela, cheios de um brilho estranho, uma mistura de força e cansaço. Era como se carregasse o mundo sozinha e, mesmo assim, ainda tivesse um sorriso reservado para quem se aproximasse com boas intenções. E eu me aproximei. Na época, eu já tinha uma vida estável. Empresa de família, apartamento próprio, carro novo, viagens anuais, tudo no lugar. Mas faltava alguma coisa, eu sentia um buraco que dinheiro nenhum preenchia. Amanda preencheu esse buraco sem esforço. Ela não precisava fingir nada, se era real, espontânea, intensa. Em pouco tempo, me vi cuidando daqueles três pequenos como se fossem meus. Fazia almoço de domingo, levava ao parque, lia histórias antes de dormir. Eles começaram a me chamar de Apaia naturalmente, e eu se aceitei com o coração inteiro. A decisão de casar com ela não foi impulsiva, mas foi rápida. Talvez porque, no fundo, eu acreditava que amor puro compensava qualquer dificuldade. Assinamos papéis, juntamos vidas, abrimos conta conjunta e, de repente, aquele homem livre passou a ser marido e pai de três. Eu estava feliz, verdadeiramente feliz. O que eu não sabia é que, enquanto eu construía sonhos, ela começava a achar tudo tranquilo demais, e tranquilidade, para Amanda, nunca foi sinônimo de felicidade. No começo, Amanda parecia encantada com tudo. Cada pequeno gesto meu, um jantar, uma viagem surpresa, uma noite de cinema em casa, fazia seus olhos brilharem. Mas com o passar dos anos, esse brilho foi desaparecendo, devagar, como uma chama que vai perdendo força quando o vento insiste em soprar contra. A estabilidade que para mim era sinônimo de segurança, para ela virou sinônimo de rotina. E rotina, para Amanda, era um veneno silencioso. Eu acordava cedo, trabalhava o dia inteiro para que nada faltasse. A conta conjunta estava sempre cheia, a despensa abastecida, as crianças em boas escolas, os boletos pagos antes mesmo de chegarem. Amanda não precisava se preocupar com nada. Tinha tempo, conforto, liberdade, e ainda assim, seus suspiros começaram a soar como reclamações veladas. A gente não faz nada diferente, tudo é sempre igual, eu me sinto parada no tempo. Frases assim foram surgindo, primeiro de forma tímida, depois com a força de quem já estava decidida a encontrar um problema onde, na verdade, havia estabilidade. Eu tentei compensar. Convidei para viagens, insisti em noites a dois, tentei reacender aquilo que, aos meus olhos, ainda existia. Mas ela parecia cada vez mais distante, como se vivesse em uma frequência que eu não conseguia mais alcançar. Passava mais tempo no celular, nas redes sociais, conversando com amigas a que eu nunca via pessoalmente. E, aos poucos, o sorriso dela, antes só nosso, começou a aparecer mais quando não estava comigo. Eu não sabia ainda, mas enquanto eu lutava para manter a nossa casa em pé, Amanda já olhava para fora das paredes que construímos juntos, procurando algo, ou alguém, que quebrasse essa tranquilidade a que tanto a sufocava. Os sinais começaram sutis, quase imperceptíveis, como pequenas rachaduras em uma parede que parecia sólida. Primeiro foram as mudanças de humor, um dia ela ria comigo no café da manhã, no outro, mal trocava palavras. Depois vieram as saídas inesperadas. Vou encontrar as meninas, dizia, com o celular colado ao peito e a bolsa já pronta na mão. Eu nunca fui controlador, sempre achei que confiança era a base de qualquer relação, mas até a confiança mais forte pode estremecer quando o silêncio começa a falar mais alto que as palavras. Foi numa dessas noites que algo me incomodou de verdade. Ela voltou tarde, com um perfume que não era o dela e um sorriso diferente, não aquele sorriso aberto que eu conhecia, mas um sutil, quase escondido, que denuncia quem tem segredos guardados no peito. Quando me aproximei,
ela desviou o rosto. E naquele pequeno gesto, algo dentro de mim travou. Os dias seguintes foram como um filme repetido. Celular virado para baixo na mesa, risadinhas abafadas no corredor, notificações apagadas antes que eu pudesse ver. A Amanda que dividia comigo a vida inteira agora me parecia uma estranha que dormia do meu lado. O pior não era a possibilidade da traição, era a sensação de estar sendo enganado lentamente, como quem é convidado a fechar os olhos enquanto a própria casa é desmontada peça por peça. Numa madrugada, quando ela dormia profundamente, meu instinto falou mais alto. Peguei o celular dela. Entre mensagens arquivadas, encontrei a conversa com alguém salvo apenas como AM. Quero uma vida só nossa, dizia ela. E a resposta. Assim que ele cair na armadilha. Foi nesse instante que a desconfiança virou certeza e eu percebi que, a partir dali, nada mais seria igual. Naquela madrugada, sentado no escuro da sala, com o celular dela ainda nas mãos, senti o chão abrir sob meus pés. A mulher que eu amava, a mãe dos filhos que escolhi criar, estava tramando contra mim com frieza calculada. Não era apenas uma traição emocional. Era uma emboscada, e eu era o alvo. Por alguns minutos, a raiva me consumiu. Quis acordá-la, gritar, perguntar a porquê. Mas respirei fundo. Gritar naquele momento seria dar a ela exatamente o que queria, e reação, fraqueza, descontrole. Eu decidi que, se ela estava jogando, eu jogaria melhor. E diferente dela, eu sabia ser paciente. A primeira coisa que fiz foi proteger tudo que construí. Revisei documentos, puxei extratos, liguei para advogados discretos e fechei brechas que ela nem sonhava que existiam. Silenciosamente, comecei a mover peças no tabuleiro que ela achava que controlava. Enquanto Amanda se perdia em mensagens com a Amy e fingia uma rotina normal, eu observava cada detalhe. Cada saída dela, cada risada ensaiada ao celular, cada desculpa mal contada. Eu não era mais o marido ingênuo que acreditava no até que a morte nos separe. Eu estava virando um estrategista. Também procurei ajuda legal. Descobri formas de proteger os bens da empresa da minha família e blindar a casa onde morávamos. Tudo feito com calma, precisão e silêncio. Se ela queria me destruir, encontraria um muro alto demais para escalar. Por fora, continuei o mesmo. Mesmo sorriso. Mesmo tom calmo. Mesmos a bom dia e a boa noite. Mas por dentro, eu já era outro homem. A Amanda achava que estava enganando um bobo apaixonado, quando, na verdade, estava cavando a própria queda com as próprias mãos. Nos dias que se seguiram, Amanda parecia viver num conto de fadas que ela mesma inventou. Enquanto acreditava que me manipulava com sorrisos ensaiados e desculpas banais, eu observava com atenção cirúrgica. Cada gasto no cartão conjunto era uma pista. Cada saída com as amigas era um rastro que ela deixava para trás sem perceber. E foi justamente nesses rastros que encontrei a primeira peça concreta do quebra-cabeça, uma passagem de avião. Estava no porta-luvas do carro, dobrada como quem esconde um segredo sem muito cuidado. Destino, Paris. 2 nomes impressos, e Amanda Souza e a Marcelo Costa. O médico da família. O homem que examinava meus filhos. O AM das mensagens arquivadas. A ideia de fuga deles não era mais um plano distante, era real, marcada com data, horário e assentos reservados lado a lado. Foi ali, segurando aquele papel frio entre os dedos, que entendi algo essencial, que ela já não planejava apenas me trair, se ela queria desaparecer levando metade do que construí. A diferença é que ela ainda não sabia que eu já havia fechado cada porta por onde imaginava sair com facilidade. As contas conjuntas estavam esvaziadas, os bens transferidos para fundos familiares, contratos revisados, acesso bloqueado. No papel, ela ainda vivia como rainha. Na prática, se estava prestes a descobrir que já não tinha mais reino. Eu a vi desfilar pela casa com aquela falsa tranquilidade de quem acha que está por cima. Mal sabia ela que a passagem para Paris não seria o começo da nova vida perfeita, mas o estupim de algo que fugiria completamente do controle.
Eu não iria impedi-la de agir, apenas deixaria que se enforcasse com a própria corda. Marcelo sempre teve aquela imagem impecável que conquista facilmente a confiança de qualquer família, terno alinhado, voz calma, sorriso ensaiado e o olhar de quem parece realmente se importar. Era o tipo de homem que sabia exatamente como falar, como se mover, como parecer confiável. Talvez por isso Amanda tenha se encantado tão rápido. Talvez por isso ela tenha acreditado que ele seria a porta de saída da vida monótona ao meu lado. O que ela não sabia, e ele também não, é que eu conhecia muito bem o terreno em que eles estavam pisando. A clínica onde ele trabalhava, onde atendeu meus filhos por anos, não era apenas um consultório qualquer, e era da família da esposa dele. Helena. Uma mulher discreta, elegante e mais inteligente do que muitos imaginavam. Quando descobri a passagem para Paris, não fui falar com Amanda. Eu fui direto até Helena. Lembro perfeitamente de como ela me olhou, séria, enquanto eu mostrava as conversas impressas e as fotos. Não chorou. Não gritou. Apenas disse, e então ele achou que poderia me destruir sem que eu percebesse? Helena agiu com uma frieza que me surpreendeu. Em menos de 24 horas, Marcelo estava fora de casa, com um processo de divórcio aberto, bens bloqueados e um futuro promissor virando poeira. A clínica, que ele acreditava ser a dele por direito, foi retirada de seu alcance em um estalar de dedos. Aquele médico perfeito, de terno alinhado, estava prestes a sentir o gosto amargo da queda. Enquanto Amanda sonhava com Paris e uma vida de luxo ao lado dele, Marcelo já começava a ver seu castelo ruir. E eu, já apenas observava. Não precisei levantar a voz, nem mover uma peça além da primeira. Helena fez o resto com precisão cirúrgica. Amanda nunca percebeu quando perdeu o controle da própria armadilha. Ela continuava vivendo a ilusão de que tudo estava sob o comando dela e de Marcelo. Eu, por outro lado, já tinha cada detalhe registrado, mensagens impressas, extratos bancários, cópias de passagens, conversas arquivadas, fotos e até áudios. O que ela chamava de segredo, era um dossiê pronto para explodir. Quando tudo veio à tona, não foi com gritos, nem com escândalos. Foi com silêncio e papéis bem organizados sobre a mesa do tribunal. Amanda entrou de salto alto e olhar de quem acreditava que sairia de lá vitoriosa. Eu entrei de terno, calado, com meu advogado ao lado. E então as mensagens foram lidas em voz alta, e assim que ele cair na armadilha, a gente foge. As risadinhas de madrugada, os gastos suspeitos, os planos de Paris, tudo exposto, sem eu precisar levantar um dedo. Ela tentou inverter o jogo, disse que eu era controlador, frio, distante. Que ela apenas buscava carinho. Mas as provas gritavam mais alto que qualquer encenação barata. A juíza, com um olhar firme, não comprou o teatrinho. Senhora Amanda, o Sr. Eduardo apresentou provas consistentes de premeditação e tentativa de fraude patrimonial. A guarda provisória das crianças ficará com ele. Sobre bens, a senhora não tem direito a nenhum dos ativos adquiridos durante o casamento. Amanda empalideceu. Marcelo, que até então era seu plano de fuga, já estava arruinado. Ela não tinha para onde correr. E, pela primeira vez em anos, vi nos olhos dela algo que nunca tinha visto antes, desespero puro. A mulher que um dia dizia que eu era calmo demais agora tremia diante do silêncio que eu mantive o tempo inteiro. E o jogo, que ela começou achando que me derrubaria, virou de ponta cabeça. Amanda sempre teve um talento quase teatral para inverter situações. Era o tipo de pessoa que, mesmo em meio ao caos, encontrava um jeito de se fazer de vítima. Só que dessa vez, o palco era outro, e o público já conhecia a verdade. Depois da audiência, ela saiu do tribunal sem a guarda das crianças, sem acesso ao dinheiro, sem a casa e, principalmente, sem o controle que sempre acreditou ter sobre mim. Marcelo, seu grande salvador, já não tinha nem onde cair morto. A esposa dele, Helena, não apenas o expulsou de casa, como também o deixou de mãos abanando. Ele passou de médico da clínica da família dela para funcionário subordinado, humilhado por todos que antes o chamavam de doutor.
As portas que ele achava que estariam sempre abertas se fecharam uma a uma, sem cerimônia. Amanda tentou me procurar. Tentou ligar. Tentou me encontrar na porta da empresa. Chorava, dizia que a se arrependeu, que a foi levada por um impulso, que a estava perdida. Mas já era tarde. Eu não gritei, não discuti. Apenas deixei que cada consequência que ela mesma escolheu caísse sobre seus ombros. A verdade é que, naquele ponto, a luta não era mais entre nós dois, era entre ela e a própria queda. As crianças, que sempre me chamaram de pai, ficaram comigo sem questionar. Eles sabiam, no fundo, quem realmente estava ali por eles. O lar que antes era dividido se tornou um lugar silencioso, mas em paz. Amanda, por sua vez, passou a depender de favores de uma prima distante, morando de aluguel, longe de tudo que um dia achou que era garantido. Ela ainda acreditava que poderia se reerguer ao lado de Marcelo. Mas o destino, irônico como sempre, tinha planos bem diferentes guardados para os dois. Era uma sexta-feira à noite. As crianças já estavam de pijama, rindo na sala enquanto eu preparava chocolate quente na cozinha. Fazia tempo que não ouvia aquele tipo de riso, livre, leve, sem tensão pairando no ar. A casa estava diferente. Não havia mais o peso dos silêncios forçados, dos olhares desconfiados, das palavras medidas. Era como se, pela primeira vez em muito tempo, o lar realmente respirasse. O telefone tocou quando o relógio marcava 22h17. Era um número desconhecido. Do outro lado da linha, uma voz séria: Senhor Eduardo, aqui é da Polícia Rodoviária. Precisamos que o senhor venha até a delegacia. Naquele instante, um arrepio frio subiu pela minha nuca. O policial explicou que havia ocorrido um acidente grave na rodovia, um carro capotado, 2 ocupantes, ambos sem vida. Nomes: Amanda Souza e Marcelo Costa. Por um momento, fiquei em silêncio absoluto. O mundo ao meu redor pareceu desacelerar. Não havia raiva. Não havia alegria. Apenas um vazio pesado, como se tudo tivesse se fechado num círculo perfeito e cruel. Eles estavam voltando de uma festa, disseram. Tinham bebido. Chovia forte. Uma curva mal feita, um segundo de descuido, e tudo terminou ali. Sentei-me no sofá e olhei para as crianças, ainda rindo sem saber de nada. A ironia da vida era brutal, e enquanto eles riam inocentemente, o destino colocava um ponto final em uma história que começou com promessas e terminou com destruição. Não houve perdão, nem revanche, apenas o silêncio inevitável de algo que se encerra por si só. Naquela noite, percebi que, por mais que eu tivesse traçado estratégias, o destino sempre tem a última palavra. E o que aconteceu depois foi algo que nenhum de nós poderia ter previsto. Nos dias que se seguiram ao acidente, tudo pareceu acontecer em câmera lenta. O reconhecimento dos corpos, o enterro, os olhares pesados das pessoas que um dia sorriram para ela. Amanda, que por anos foi o centro de tudo na nossa casa, agora era apenas um nome sussurrado com pena ou julgamento. Marcelo, o médico que parecia ter o mundo nas mãos, foi sepultado por meia dúzia de pessoas, a maioria colegas que apareceram mais por obrigação do que por afeto. Eu fiquei ali, parado, observando a cena, com as crianças ao meu lado. Lucas segurava firme minha mão, Maria chorava baixinho, e Davi, sem entender direito, perguntava por que a mamãe não voltava. Não havia palavras certas para esse tipo de dor. A verdade é que, apesar de tudo, uma parte de mim ainda lembrava da mulher que um dia sorriu para mim com sinceridade. E foi por essa lembrança, e por eles, que permaneci de pé. Os meses seguintes foram uma mistura de reconstrução e silêncio. A rotina voltou, mas de um jeito diferente, e mais leve, mais real. Não havia mais jogos, mentiras ou segredos escondidos em gavetas. Eu me tornei oficialmente o guardião legal das crianças, e juntos, aos poucos, fomos aprendendo a viver com a ausência de Amanda, não como uma ferida aberta, mas como uma cicatriz que, embora feche, nunca desaparece por completo. Hoje, olhando para trás, não sinto vingança, nem triunfo.
Sinto apenas a verdade nua. Quando alguém destrói o próprio alicerce, mais cedo ou mais tarde, a queda chega, com ou sem testemunhas. Taxinha. Conclusão. Reddit. Ela achou que estava montando um plano perfeito para me tirar tudo, mas esqueceu que a verdade não precisa correr, ela espera. Eu não precisei levantar a voz, só deixei que as escolhas dela falassem por si. No fim, eu fiquei com o que importava de verdade, meus filhos, minha paz e a liberdade de viver sem máscaras.